Vou me fixar aqui. Ótimo. Massa, Marcela. Gente, bom dia a todos. Se estiquem aí nas cadeiras, nos sofás. Se estiverem fazendo caminhada, hoje a gente pode estudar sobre várias perspectivas. É a parte boa da tecnologia. A parte ruim da tecnologia, para os saudosistas, é que não tem o calor humano, é que a gente não está assim com os coleguinhas. Minha gente, é isso, tá bom? Essa experiência que a gente precisa enfrentar. E aí, parabenizar aqui o Sagres por essa iniciativa. Não é uma aula, é um projeto aberto e gratuito para que vocês não só possam conhecer um pouco sobre a equipe do Sagres, sobre seu material, sua metodologia, mas também oportunizar ao aluno, especialmente o que está ainda na insegurança, aguardando o resultado do Enem ou coisa do gênero, oportunizar um encontro para que vocês possam aprender sempre e aprender sempre. Vou dar só uma melhorada na luz aqui, rapidão, e a gente volta. Vira para lá, menino. Pronto, acho que agora melhorou. Beleza. Para mim ficou massa. Então, vamos lá. Eu preparei uma aula bem interessante, que é brincando um pouco com alguns mitos ou algumas verdades para vocês. Essa perspectiva de mitos e de verdades. Então, um pouco sobre o meu trabalho aos que não me conhecem. Eu sou o professor Vlader, eu trabalho aqui na região há 14 anos, sou natural de Fortaleza, mas eu vim fugido, como diz a história, fugido da Paraíba, e trabalho com literatura, redação, língua portuguesa. Sou professor da Universidade de Pernambuco, professor titular, fui corretor de redação durante muitos anos no Enem, e aí eu quero compartilhar com vocês essa experiência. Tem o curso Contexto, que é uma novidade do Sagres ano 2021. As aulas acontecem às quintas-feiras e estamos também oportunizando o turno da noite, caso haja procura. E segundo eu soube, está havendo procura, mas o que é determinante é o dia 29 de março, quando sair o resultado do Enem. Sem muita delonga, mitos ou verdades, uma aula básica, mas eu vou brincar um pouco com vocês. Tem algumas pegadinhas, tem algumas obviedades, e para você que quer ter um contato a mais comigo, anota meu e-mail, vladernobre@hotmail.com, vladernobre@hotmail.com. Vamos para o primeiro mito ou a primeira verdade. Primeiro mito ou primeira verdade. Tom de voz tá bom? Todo mundo tá beleza no tom de voz? Mas a feiura eu não tenho como mudar, gente. Vocês podem, talvez, se quiserem, eu feche a câmera, mas não tem como não. E nem me mandem ficar em pé, eu já estou. Pode não parecer, mas eu já estou em pé. A memória do meu corpo pede que eu sempre dê aula em pé. Eu tenho muita dificuldade de dar aula sentado. Então vamos lá. Vamos lá. Mito ou verdade? Rufem os tambores. Durante todas as edições do Enem, desde 1998, acredito que muitos de vocês não tinham nem nascido, eu já estava aprontando com os meus 18 anos, estava aprontando muito na minha Paraíba. Durante todas as edições do Enem, sempre foi cobrado o tipo dissertativo argumentativo. Verdade ou mentira? Verdade ou mito? Quem é capaz aí de sentenciar verdade ou mito? E aí? Eu chuto verdade. Eu chuto verdade? Quem disse que eu chuto verdade? Deixa eu olhar aqui direito. Juan. Juan chuta que é verdade. Maria de Fátima nos faz uma pergunta. Verdade? Não sei. KKKKK. Maria Clara Maris. KKKKK. Vamos lá. Sim, verdade. O Enem sempre cobrou o tipo dissertativo argumentativo. Desde a sua primeira edição,
em 1998, quando o Enem era por adesão, não era ainda o que se tornou após o ano de 2009, eram 63 questões e um tema de redação. O Enem sempre priorizou o tipo dissertativo argumentativo. Sempre priorizou. Nunca cobrou crônica, nem carta argumentativa, nada dessa natureza, tá certo? E aí, só uma provocação para saber em que nível vocês se encontram. Eu posso dizer que o texto dissertativo argumentativo é um texto de natureza opinativa? Eu posso dizer isso? Um texto dissertativo argumentativo é um texto de natureza opinativa? Sim ou não? Yes or not? Sim. Maria Clara Mariz, que participa, diga o seu nome e a cidade de onde está falando, Maria Clara Amariz. Petrolina, Juazeiro, Afrânio, Orocó, Santa Maria, de onde? Petrolina? Ela não responde mais. Sou da aluna da turma da manhã de Petrolina, mas nesse momento você está em Petrolina? Nesse momento, sim, está em Petrolina. Beleza, massa, massa. Sim, gente, o texto dissertativo argumentativo, ele é também um texto opinativo. Só tem ele como texto opinativo? Será que só existe o texto dissertativo argumentativo como texto opinativo? Sim ou não? Não, não. A carta argumentativa é um texto opinativo, o artigo de opinião é um texto opinativo. Então, atenção, caso você vá fazer outros vestibulares. Predomina sempre o tipo dissertativo argumentativo. Mas alguns vestibulares, como o FUVEST, Unicamp, às vezes em um ou outro momento a UNEB, mas já há um tempo que prevalece o texto dissertativo argumentativo, você pode se deparar na proposta de redação com a ideia de um texto opinativo. Texto opinativo é um texto em que você defende uma opinião. Isso não só existe no texto dissertativo argumentativo, isso existe também no artigo de opinião, que é um texto de natureza jornalística. Isso existe também na carta argumentativa, tá bom? Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião, sim, ele materializa uma opinião, um ponto de vista, a famosa tese, mas não só tem ele para opinar. Todos vocês sabem o que é um texto em prosa. É muito comum o aluno se confundir. Ele diz assim, caramba, o professor tá, eu peguei um tema de redação que dizia, escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa, e vocês acham que prosa é, na realidade, narração. O que seria prosa, meus queridos e minhas queridas? Uma conversa natural? Como? Tipo uma conversa? Prosa, Tipo... prosa seria uma conversa, prosear, né? Mas na questão textual, prosa tem outro sentido. Prosa pode ser sinônimo, sim, de prosear, de uma conversa, mas prosa tem outro sentido. Prosa é quando preenche a linha toda, tem parágrafos diferentes de poemas. Ótimo, Érica. Prosa é quando o nosso texto é organizado em parágrafos. O que faz uma diferença grande entre um texto de natureza poética e um texto em prosa. Em prosa, a unidade mínima do texto é o que chamamos de parágrafo. E por que, Juan, já que você fez a observação do prosear, por que que um dos sentidos de prosa é também o conversar, o prosear? Porque as pessoas se juntavam coletivamente para ouvir histórias, porque antes do advento da imprensa, os textos circulavam de modo oral, como suporte à memória e o inconsciente coletivo, eram transmitidos de maneira tradicional, e as pessoas ouviam coletivamente, e eram razões
para a interação e para a conversa. Daí a ideia de prosa ser também associada a uma conversa. Prosa também associada a uma narrativa, mas para o que nos interessa, prosa é um texto organizado em parágrafo. Afinal, a partir dessa verdade, você sabe a diferença entre tipo textual e gênero textual? Vocês sabem a diferença entre tipo textual e gênero textual? Sim ou não? Maria Clara Mariz, de Petrolina, turma Extensivo Manhã, diz sim. O que é tipologia textual? Quando a gente se refere a tipo, a gente se refere a uma estrutura, uma forma, uma sequência textual com certa previsibilidade e certa estabilidade, que são comuns. É de se esperar. Por exemplo, há características marcantes do texto dissertativo, há características marcantes do texto narrativo, há características marcantes do texto descritivo. Temos também o famoso texto injuntivo, que são as instruções, por exemplo. Então, é uma certa estabilidade, é uma certa estrutura, é uma certa organização típica de determinados textos. Gênero é a materialização da experiência comunicativa no nosso convívio. Por exemplo, eu posso ter como tipo textual a narração, né, o texto narrativo, recorrendo a verbos do passado, trazendo uma sequência narrativa, com suas características particulares, trazendo o que a gente chama de mudança de estado para mudança de ação, não é? Mas eu posso ter um poema que seja narrativo, e aí o poema seria um gênero, a narração seria um tipo. Eu posso ter um cordel, que o cordel seria o gênero, e ele ter uma predominância narrativa. Eu posso ter faroeste caboclo, uma letra de música, que a música tem essa perspectiva litero-musical, e também caracterizasse um texto narrativo. Eu posso ter um conto como gênero, e também ser uma característica de um texto narrativo. Eu posso ter uma novela, e também ter características narrativas. Eu posso ter uma epopeia, e também com características do texto narrativo. Tipo é uma certa estrutura estável, comum em média, são basicamente 5 tipologias textuais, não é? As mais comuns são o narrativo, o descritivo e o dissertativo. E aí, no caso do Enem, ele dá uma perspectiva a mais. É como se fosse um estilo híbrido. Ele é dissertativo, mas também ele é argumentativo. Não é momento ainda, né? No slide seguinte, eu vou falar um pouco da diferença entre dissertar e da diferença entre argumentar. Então, quando vocês pensarem em tipologia, pensem em uma certa estrutura, em uma certa organização. São características comuns a determinados tipos textuais. Eu acredito que vocês saberão responder a essa pergunta. Um texto dissertativo argumentativo, qual é a estrutura chamada de macroestrutura elementar do texto? Vocês se lembram? São 3 partes. Vocês se lembram? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, isso é uma estrutura estável. Os textos dissertativo argumentativo, eles se organizam assim. Vocês acham que é verbo no presente ou verbo no passado? No passado? No passado seria o narrativo. Né? A predominância do tempo passado, especialmente o pretérito perfeito, né? Seria uma marca, uma característica do tipo narrativo. Alguém perguntou algo? Só um instante. Deixa eu olhar. Eu vou ter... tudo bem. Tudo bem. Vou pedir ao Sagres, viu? Para esse link ficar disponível. Tá bom, Isabela? Obrigado por estar aqui. Tá certo? Um cheiro. Quando eu vou descrever algo, gente, eu vou usar geralmente verbos de ligação
Ou vou usar verbos que indicam ação, chamados de verbos nocionais? Não? Ó, esta tarde está linda. Esse lago é azul. O sol está alto no céu, trazendo a luminosidade ótima. Muito. Travou, foi? Ah, travou aqui. E nós recorreremos muito na descrição a especialmente verbos não nocionais e também a prevalência de uso da adjetivação. No tipo dissertativo argumentativo, predominam verbos no presente e predominam verbos nocionais. E recorremos a estruturas um tanto quanto mais complexas, especialmente períodos mistos. Ora, coordenação, argumentativa. Você sabe a diferença entre persuadir, argumentar e dissertar? Todo mundo sabe? A diferença entre persuadir, argumentar e dissertar. Na persuasão, nós temos... Professor, está travando. Tá, e eu posso... Professor, mas está travando muito, viu? Ai, Jesus. Diga aí. Pegar a velocidade aqui. Teste de velocidade. Na reunião. Professor, não está dando para entender nada. Só que aqui está 100 mega. Mas aqui o senhor está falando, tá tudo indo travado. Sem dar para entender. Certo. A internet aqui. Vou tentar ver primeiro eu posso melhorar isso. Só se eu não sei se. Professor, Sai da ligação, não professor. vai entender nada Sai da do que ligação ela e falou. volta de novo. Tá bom. E aí, meu povo, continua ruim? Agora melhorou, professor. Agora melhorou. Certo. Deixa eu voltar aqui. O áudio tá tranquilo? Melhorou mesmo? Tá sim, professor, melhorou. Então, em 100%. que parte você já não estava entendendo nada? Só para eu poder recompor. Na parte que o senhor começou a falar entre a diferença de dissertativo, argumentativo e persuadir. Ah, pronto, beleza. Então, vamos lá. Quando a gente fala de persuasão, a gente está falando da seara da manipulação. Persuadir tanto pode ser
a habilidade de convencer, usando de procedimentos lógicos, quando coincide com argumentar, mas persuadir também pode ser comover. E aí já não são procedimentos lógicos. O convencer, a gente usa de uma estratégia argumentativa, no convencer. No comover, não. A gente apela a, basicamente, 4 modalidades de manipulação: tentação, sedução, provocação e intimidação. Então, de maneira bem objetiva, quando, para persuadir, eu recorro a uma estrutura argumentativa lógica, persuadir é sinônimo de argumentar. Na argumentação, vamos convencer o leitor de que nossa tese ela é coerente e válida. E ao convencer o leitor, a gente atinge uma manipulação que é sinônimo de persuasão. A diferença está entre argumentar e dissertar. Deixa eu só escolher aqui para vocês. Não está travando? Não, professor, não Não? está travando. Quando estamos falando de dissertar, estamos falando do campo da exposição. Quando falamos de dissertar, estamos falando no campo da exposição, tá? E a exposição, nós somos cobrados pelo nível, pelo grau de conhecimento. A gente diz o que sabe. Então, é o nível de conhecimento, a capacidade que temos de dizer sobre o que sabemos. Por isso, quando não há marcas argumentativas, quando não há moduladores opinativos, a gente diz assim para vocês: esse seu texto está muito expositivo. E o que é um texto muito expositivo? Muito informacional e pouco opinativo. Muito informacional e pouco opinativo. Dissertar é, portanto, expor. Dissertar é, portanto, dizer o que sabe. Já argumentar está para além do dizer o que sabe. Na argumentação, recorremos a estratégias argumentativas, recorremos a habilidades cognitivas, que na competência 3 do Enem, nós temos 4 habilidades. As habilidades são relacionar, interpretar, selecionar e organizar fatos, informações, dados em defesa de um ponto de vista. Então, a diferença cirúrgica, elementar, essencial entre dissertar e argumentar é que na argumentação há uma tomada de posição. Há um juízo valorativo. Professor, o que é juízo valorativo? Este comportamento é errado, esse comportamento é imoral, é dever do Estado fazer isso, isso é um absurdo que acontece com a infância brasileira, é grave a situação da pandemia do Brasil. Essas marcas linguísticas materializando ponto de vista é o que caracteriza a famosa opinião. E aí, nesse universo, as estratégias argumentativas. De maneira sintética, dissertar está no campo do conhecimento, argumentar está no campo do convencimento, vencer quem lê, que é persuadi-lo a acreditar por questões lógicas, ser convencido de que o meu ponto de vista é válido, que meu ponto de vista é coerente e que meu ponto de vista é, portanto, sustentável. É essa a diferença elementar entre argumentar e dissertar. Pergunto: em um texto, em uma proposta de redação que se pede para você expor, escreva um texto dissertativo sobre o seguinte tema. Escreva um texto dissertativo sobre o seguinte tema. Seria errado você argumentar? Seria inadequado você argumentar? Seria inapropriado você argumentar? Sim ou não? Seria inapropriado. Para a Érica, sim. Mas eu acho Para que seria Laura. bom para ter uma base mais firme, para não ficar só
Só na exposição? Isso. Mas o que é que a proposta pede? Apenas a exposição? É. Pronto. Quando vocês se depararem com textos que eles são de natureza dissertativa, nada impede, não há nenhum impeditivo de você argumentar. Por quê? Porque para argumentar, você precisa recorrer à dissertação. Porque eu preciso trazer elementos do meu conhecimento para trazer a estratégia de convencimento. Então, se uma proposta pede apenas para eu dissertar, e eu não só disserto, como também argumento, não há nenhum problema. Qual é o problema, queridos e queridas? É se o texto pedido na proposta for dissertativo argumentativo e você não argumentar. Vou repetir. Se a proposta de redação pedir um texto dissertativo, não há nenhum problema em, além de dissertar, porque você estará no campo do conhecimento, você argumentar. É como se você estivesse indo além do que a proposta pediu. Porém, se a proposta de redação pedir um texto dissertativo argumentativo, você deve argumentar, sobre pena de não estar no universo da tipologia textual exigida. E a tipologia textual exigida, especialmente no Enem, é o tipo dissertativo argumentativo. Portanto, gente, há que se ter um ponto de vista sempre nos textos de redação do Enem. Porque a existência de um ponto de vista que será defendido só será defendido porque, para tal, você terá que argumentar. Então, cuidado. No Enem, textos expositivos são penalizados porque não apresentam defesa de ponto de vista. E como as informações, os dados, não é? As opiniões, elas não são mobilizadas em defesa de um ponto de vista, você tem prejuízos fundamentalmente na argumentação, já que você não argumenta em defesa de um ponto de vista, apenas expõe, mas você também tem uma penalidade na competência 2, que é aquela que exige de vocês 3 aspectos: tema, tipologia textual e repertório sociocultural. Dúvidas até o momento? Não está travando? Tudo certo, professor. Tudo certo? Lembrem-se sempre que o texto ele é a soma dialética e indissociável entre uma forma, também conhecida como estrutura, e, além disso, expressão, e conteúdo. E conteúdo. Na forma, nós temos a estrutura dissertativa e nós temos esteticamente a apresentação, além da linguagem utilizada. Por que chegamos a 40, 60 em percentual? Nós temos 5 competências. A competência 1, norma padrão. A competência 2, tipo, tema e repertório. A competência 3, a argumentação. A competência 4, estruturas de coesão. E a competência 5, proposta interventiva. 2 dessas competências, portanto, 40%, estão no campo de superfície, estão no campo de estrutura, estão no campo de linguagem, que é a competência 1 e a competência 4. E 3 estão no campo conceitual, no campo cognitivo, no campo das ideias, no universo do tema, na perspectiva argumentativa, na proposta interventiva, que são as competências 2, as competências 3 e as competências 5. Por essa razão, nós chegamos no Enem, pesa mais a reflexão temática, pesa mais o campo organizacional de ideias do que propriamente a estrutura formal. É muito comum os alunos me perguntarem sobre aspectos estéticos da redação, como rasura, letra feia, vou usar aspas aqui, letra feia, tamanho de letra. O Enem, em nenhum manual voltado para os corretores, ele avalia questões estéticas.
O que é interessante e imprescindível de você compreender? Toda letra é aceita desde que seja legível. Repito, toda letra é aceita desde que seja legível. Segundo, o respeito às margens, esteticamente, para não configurar um texto em monobloco, o respeito à margem, e o recuo geralmente é de 1 centímetro, ou vocês marcam com o dedinho de vocês, desde que dê o recuo, para iniciar cada parágrafo, deve haver o recuo. E também, atenção à rasura. A rasura é permitida desde que não prejudique a leitura do texto. Por exemplo, não comprometa a linha acima, não comprometa a linha abaixo, nem comprometa a sequência na linha do próprio texto. Isso é o mínimo que o Enem apresenta para nós. Nada além disso. Então, toda letra é aceita desde que legível, a rasura é aceita desde que não prejudique a compreensão da leitura, tá? E tomar cuidado com a margem. Tomar cuidado com margem. Professor, como eu sei que minha letra é grande ou minha letra é pequena, enfim. Em média, considerando 30 linhas, vocês têm aí, a depender, vocês escrevem, em média, 8 palavras por linha. Isso é um tamanho médio de letra. Letrinhas pequenas passam disso, letrinhas grandes são menos que isso. Qual é o problema de uma letra pequenininha? É que se a pessoa não pensar muito, se a pessoa não tiver muito a trazer, há um risco de ter pouca produtividade de escrita, ou seja, pouca linha. Por outro lado, se sua letra é grande demais, 30 linhas se tornam pequenas, 30 linhas se tornam um espaço pequeno para você discorrer sobre. Então, você depois de escrever um texto, você conta quantas palavras couberam em sua linha. Geralmente caberão 8, em média. Um texto de 30 linhas, em média, ele fica entre 215, 235, 240 palavras. Em média. Isso aqui eu estou partindo de uma letra de tamanho médio, famoso tamanho padrão, enfim. Mas esteticamente, não há uma preocupação do Enem com esses aspectos. A única preocupação do Enem é, se você soube dar o recuo de margem, se sua letra é legível e se caso você rasure, se isso não prejudicou a leitura do texto. E por falar em rasura, caso você erre na hora de escrever uma palavra, nada de pintar a palavra, nada de riscar em um surto criativo à la Van Gogh. Não. Faça um traço no meio da palavra. Ao fazer isso, você diz para quem está lendo que desconsidere aquela palavra. E aí você siga adiante, tá bom? Basta isso. Temos pergunta? Conclusão ainda não é momento, Cibele. Não é momento ainda de conclusão, não, tá bom? Essa aula é bastante básica mesmo. É uma aula de nivelamento ainda. Conclusão é um pouco mais à frente. Falarei na nossa segunda aula. Aí eu falo de conclusão. Mas eu tenho mito sobre conclusão aqui. Tá bom? Eu tenho um mito sobre conclusão. Beleza? Até o momento, dúvidas? Até o momento? Não? Massa. Segundo mito. Aliás, mito ou verdade? É verdade que existe uma relação entre os eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento e as competências da redação do Enem? Sim. E aí eu já vou ir além. Juan já disse que sim. Afinal, você sabe o que são e quantos são os eixos cognitivos? Quem sabe? Quem já ouviu falar em eixos cognitivos? 5. São 5 quais? Não lembro, não. Não lembra, não? São 5 eixos cognitivos. Eixos cognitivos estão associados ao desenvolvimento de competências cognitivas. Cognição, gente,
o nível de conhecimento e nível de saber. É exatamente a nossa capacidade de compreender o mundo. E são 5 eixos cognitivos, comuns às nossas 4 áreas de conhecimento. Quais são as 4 áreas de conhecimento que são cobradas na prova do Enem, e assim a prova do Enem é dividida? Quais são as 4 áreas? Ciências da natureza. Ciências da natureza. Redação. Como? Redação também. Redação está dentro de uma área. Linguagens. Segunda, que mais? Faltam 2. Ciências humanas Ciências humanas. Elô, matemática. muito bem. E? Matemática. Matemática, muito bem. 4 áreas. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. 4 áreas. Então, esses eixos cognitivos, que eu falarei agora em seguida, eles são comuns a todas essas áreas. E realmente existe uma relação entre esses 5 eixos e as competências do Enem. São esses os 5 eixos. Eixos do saber. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que dominar linguagens, dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística, científica. Vejam que linguagens está no plural, não é específico da língua portuguesa. Linguagem artística, linguagem matemática, linguagem científica. Por exemplo, é muito cobrado em linguagens questões que envolvem dança e que envolvem esporte, a linguagem do corpo. Além de dominar linguagens, temos também que compreender fenômenos, sejam eles os mais diversos possíveis. Fenômenos políticos, culturais, sociais, econômicos, religiosos, míticos, existenciais, ideológicos, tá? Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Olha, vocês já se ligaram que conceito de várias áreas do conhecimento, isso vai nos levar a uma determinada competência da redação, que exige de nós a presença de um repertório sociocultural produtivo, um repertório sociocultural. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Compreender fenômenos. Será que a gente é capaz de escrever sobre o que a gente não compreende? O que é que vocês me dizem? Não, muito bem, Maria Clara. A gente não consegue escrever sobre o que a gente não conhece. A gente não consegue. Não se escreve sobre aquilo que não compreendemos. Só embroma, só enrola. E considerando que o corretor de vocês é um professor de língua portuguesa, com ampla experiência como correção, que foi duramente capacitado pelo INEP, né? Geralmente a capacitação dura aproximadamente, no total, 3 meses, 3 meses e meio, corrigindo, sendo avaliado, corrigindo, fazendo prova. Então, não é uma boa saída enrolar. Não é uma boa saída, tá bom? Vai beirar o que a gente chama de superficialidade argumentativa, senso comum. Entender situações problema. E aí lembram que eu falei das 4 habilidades cognitivas da competência 3? Selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Querem decorar? Vou anotar no chat. Querem decorar? Vou anotar no chat. Riso. R de relacionar, I de interpretar, S de selecionar, O de organizar. Vou repetir. R de relacionar, I de interpretar, S de selecionar, O de organizar. O que, professor? Dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Em geral, o tema que o Enem lança para nós, ele materializa uma situação problema.
E nós precisamos enfrentar essa situação problema. Compreendê-la com a competência 2, mas não só compreendê-la, enfrentá-la. Por isso, para quem perguntou sobre proposta de intervenção, por isso, as propostas de intervenção, elas são apresentadas aos problemas que foram elencados pelo estudante ao longo da sua discussão. Existe, portanto, uma relação íntima e indissociável entre a competência 3, que avalia o projeto de texto, a progressão temático-argumentativa, e a competência 5, elaborar a proposta de intervenção à situação problema apresentada. Por que que eu digo isso? Vou voltar para algo elementar que foi dito no início da minha aula. Vocês se recordam qual é a estrutura elementar de um texto dissertativo argumentativo? Em quantas partes ele se compõe? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você concorda, Juan, que a conclusão é parte do texto? Sim. E perfeito. Então, se porventura, ao elaborar uma proposta interventiva, você não enfrente, não ataque os problemas debatidos na sua argumentação, nós teremos um erro lógico organizacional do seu texto. Por quê? Porque, como a conclusão é parte do texto, a parte final do texto, ela contempla o que a gente chama projeto de texto. Na competência 3 do Enem, avalia-se projeto de texto e avalia-se também a autoria, e simplificando, a autoria é um texto estratégico. É um texto em que o aluno não só realiza o que faz, mas o texto sustenta-se por si só. É um texto, exatamente um texto estratégico. Quando se fala em autoria para a redação do Enem, não estamos falando de originalidade, mas estamos falando de um texto que cumpre o seu papel, de um texto organizado, de um texto em que as informações foram encadeadas de modo lógico, em que houve interpretação crítica acerca do que foi apresentado, em que houve uma seleção coerente dos argumentos, e eles apresentaram uma estrutura sólida, coesa, estratégica, e no projeto de texto temos também a proposta interventiva. Então, se sua proposta interventiva não dialoga com sua argumentação, você será penalizado na competência 3, que vai abordar projeto de texto, ou você será cobrado, né, avaliado na competência 5. E aí, meus queridos, quando a conclusão, a proposta interventiva, destoa do projeto de texto, se afasta da argumentação, nós penalizamos, o corretor penaliza vocês na competência 3, que vai trazer argumentação, projeto de texto, autoria, ou na competência 5, que será avaliada a qualidade da sua proposta interventiva. 1 ou 5? Ou, desculpa, 1 não. 3 ou 5? Maria Clara diz 5. Alguém mais? Não, só Maria Clara teve a coragem. Juan? 5. 5 também. Resposta: 3. Quando a proposta interventiva se desconecta da argumentatividade, não apresenta com ela relação, há uma falha no projeto de texto, uma vez que concluir um texto é parte do desenvolvimento de um texto, que é o desenvolvimento do texto, é um componente necessário como desmembramento da introdução. Então, a penalização é em competência 3. Na competência 5, avalia-se se existe proposta interventiva e quais são os seus elementos, e são 5 elementos. Agente, quem fará? Ação, que tem que ser uma ação interventiva, não pode ser reflexiva.
o que deve ser feito, meio modo, como fazer, efeito ou finalidade, com qual intuito, com qual propósito, né? Para quê? E um detalhamento. Talvez quem me perguntou sobre proposta interventiva tenha um certo receio em detalhar. Detalhamento não é tão complicado, não. Para que eu explicar de maneira simples numa aula introdutória, quer detalhar, você dá um exemplo. Então, se você disser assim, para combater a pandemia de Covid-19 na sociedade brasileira atual, para combater, então, a finalidade, é necessário que o Ministério da Saúde crie um comitê de crise, que avalie diariamente sobre o avanço da pandemia. Avalie como? Como, por exemplo, o uso de inteligência artificial integrada às secretarias municipais e estaduais de saúde. Como, por exemplo, aí você detalha. E aí seria um detalhamento do meio, nesse caso. Podemos detalhar a ação, podemos detalhar o meio, o agente, podemos detalhar a finalidade. O único caso em que detalhamos a finalidade é o que convencionou se chamar de efeito do efeito. Tá bom? Um efeito que decorre de algo anterior. Sabe como é bom para detalhar? Você diz o efeito e depois diz, assim, superadas tais questões, poderemos desenvolver isso, aquilo, outro, restaurar-se a democracia, será importante isso e aquilo. Então, seria um efeito do efeito. Ok. Competência ou eixo cognitivo número 4. Construir argumentações. Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir a argumentação. O eixo cognitivo número 4, ele serve a duas competências do Enem. A competência da argumentação, que é a competência 3, e a competência da coesão, que é a competência 4. Por quê? Porque, ao construir um texto, nós devemos mostrar os caminhos argumentativos trilhados por nós. E como fazemos isso? Recorremos aos famosos operadores argumentativos, que são não só elementos de coesão, são fundamentalmente, funcionam, permitem que a argumentação passe por eles. Por exemplo, tal fenômeno existe na sociedade brasileira, ponto. Isso decorre das seguintes causas, ponto. Como consequência disso, temos os seguintes efeitos, ponto. Fica evidente, portanto, a necessidade de enfrentamento, pois, vejam, essas estruturazinhas, elas funcionam para construir a argumentatividade. São os conhecidos operadores argumentativos. E os operadores argumentativos são cobrados em que competência, queridos e queridas? Cansaram, estão tristes, travou de novo. Tem alguém do Sagres daí? Travou? O que significa riso? Chegou agora, Natália? Tá, o que é que o povo morgou, Marcelo? Natália, você chegou agora, porque eu já expliquei o que é riso. Você chegou agora? E não prestou atenção quando eu Ela falei. só quer saber o O. É o quê? É só a letra O. Organização. Organizar, Natália. Valeu. Então, meus queridos, operadores argumentativos são cobrados em que competência? 1, 2, 3, 4 ou 5. Bora lá. Acertem.
Operadores argumentativos. Competência 4, Laura. Competência 4. Mas, Laura, você concorda que existe uma relação íntima entre competência 4 e competência 3? Você concorda? Competência 3, coerência. Competência 4, coesão. Existe uma relação íntima entre elas, mas para avaliar, cada competência avaliada independentemente da outra, para não cometer um erro grave. Qual é? Penalizar o aluno mais de uma vez. Não é assim. Cada competência a gente avalia um aspecto. Por último, eixo cognitivo, elaborar proposta. É chamada proposta solidária, que respeite os valores humanos. Recorrer, aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar ação de proposta de intervenção solidária, solidariedade. Eita, juventude, festa clandestina em plena pandemia. Eita, juventude, meu Deus do céu, solidariedade, olha, que tema, hein? Vocês viram que o Enem, eu estou na dúvida agora se foi o PPL ou o Enem Digital, foi a falta de empatia nas relações sociais brasileiras. Ou foi o PPL, ou foi o Enem Digital. Eu acho que foi o PPL, que é pessoas privadas de liberdade. A falta de empatia nas relações sociais brasileiras. Eita! Então, professor, elaborar uma proposta interventiva solidária é, em certa medida, agir como cidadão. Tô certo? Corretíssimo, corretíssima. Só é possível intervir em problemas sociais, culturais, políticos, econômicos, se nós nos sentimos parte. E ao falar em cidadania, estamos falando, né, em direito a ter direito. E se eu tenho direito de ser respeitado, essa pergunta vai para a Natália Elô. Se eu tenho o direito de ser respeitado, eu tenho o dever de... Vamos lá? Direitos e deveres. Se eu tenho o direito de ser respeitado, eu tenho o dever de... Respeitar. De respeitar. Se eu tenho o direito de crer e a liberdade religiosa sobre qualquer perspectiva, eu tenho o dever de respeitar as escolhas dos outros. Lembrem-se que o Enem adora cobrar, especialmente, aspectos que envolvem minorias ou aspectos que trazem à tona, especialmente, o princípio da igualdade, a questão da dignidade da pessoa humana, a pluralidade cultural. Lembrem-se que em 2016, os temas foram Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e a sua segunda aplicação, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Acham que isso não foi comum no Enem? 2007, o desafio de se conviver com a diferença. Então, é uma temática muito recorrente, tá bom? O desafio educacional dos surdos na sociedade brasileira, o tema de 2017, tá bom? Persistência da violência contra a mulher, o tema de 2015. Beleza? Resolvemos eixos cognitivos. Dúvidas até o momento? Cansaram? Querem se esticar? Querem se levantar aí? Querem dançar um piseiro? Querem se animar? Bora, meu povo, se anima. Tá todo mundo bem? Tranquilo para todo mundo? Então, bora lá. E o que é avaliado, então, na redação do Enem? O eixo cognitivo 1 vai gerar a competência 1, domínio da norma culta da língua escrita. O eixo cognitivo 2, que é compreender fenômenos, vai gerar a competência 2, o entendimento da proposta de redação e a aplicação dos conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o assunto. Lembrando, dentro dos limites do tipo textual, dissertativo e argumentativo. Competência 2 são avaliados 3 aspectos: tipo textual, tema e repertório. Tipo textual,
tema e repertório. Competência 3. Saber relacionar e organizar fatos, argumentos e opiniões para defender seu ponto de vista. Logo, gente, o ponto de vista é imprescindível. Há que se defender ponto de vista. Um texto dissertativo argumentativo precisa de ponto de vista. A famosa tese. Professor, e o que é tese? Tese é uma opinião exposta ao julgamento dos outros. Isso é uma tese. Tese é uma proposição, é uma afirmação que você expõe ao público, à plateia, né, de um modo geral, ao leitor, e que haverá um julgamento, haverá um juízo valorativo sobre essa tese. As pessoas vão discorrer sobre ela. Ah, eu acredito sim que armar a população brasileira é medida eficiente no combate à criminalidade. Bora armar a população. Defenda. Ah, na minha opinião, a descriminalização da maconha reduziria a criminalidade potencialmente. Defenda. Ah, na minha opinião, o racismo persiste na sociedade brasileira em razão de uma mentalidade estruturante, de um racismo estrutural, fruto de um período colonial. Defenda. Ah, professor, por isso que os debates são tão acalorados, por isso tanta briga, por isso que um quer matar o outro. Calma aí. Eu costumo dizer o seguinte: não aumente seu tom de voz, melhore seu argumento. Argumento não é questão de grito, argumento não é questão de crença, argumento não é de natureza pessoal. Argumento é aquilo que é sustentado por uma estrutura de pensamento lógico. E hoje, por que as pessoas não estão conversando, não estão debatendo em um nível de razoabilidade? Aí eu vou recorrer um pouco ao Immanuel Kant, em seu texto sobre a maioridade, né? O que falta a muitos de nós é o amadurecimento crítico racional, que ponhamos que estabelecemos que a razão é mediadora das relações humanas, que faça com que a gente consiga, de modo civilizado, discutir com os demais membros em algo que Kant chama de exercício público da razão. Eu tenho uma ideia, essa ideia é exposta aos meus companheiros, aos meus familiares, meus vizinhos de bairro, né, minha comunidade, e essa ideia é posta à prova. Como é que a gente checa, como é que a gente sacode, como é que a gente avalia determinados argumentos? Observando sua estrutura lógica. Será que há exceções? Será que houve uma generalização? Será que isso não é precipitação? Há dados científicos sobre isso? O que dizem os cientistas? Ah, mas estamos em um momento em que os cientistas não são ouvidos. E aí dialoga muito bem com outro fenômeno que as redes sociais trouxeram de modo muito intenso, o fenômeno da pós-verdade. Além da competência 3, temos a competência 4, o conhecimento de articulação textual, coesão. Competência 4, coesão. Seja referencial, seja coesão sequencial, são as duas das mais importantes. Referencial, seja por anaforismo, seja por cataforismo, e a sequencial, que aí na sequencial recorremos especialmente aos operadores argumentativos. E para testar o nível de concentração de vocês. Operadores argumentativos são cobrados em que competência? Operadores argumentativos são cobrados em que competência? Deixa eu ver se eu faço uma trilha sonora aqui para vocês. Operadores argumentativos são cobrados em que competência? Na quarta. Quem falou, eu me abaixei, acabei não vendo. Em que competência? Na quarta. Na competência 4, Elô, muito bem. Competência 4. Elô tá ligada.
Elô deve estar aí com uma cajuína São Geraldo, com Red Bull, com um chá, sei lá, o que é um chá para animar? Não é um chá anima, né? Os chás são tudo, sei lá, cajuína, deixa eu misturar nesse copo, Elô. Cajuína, Red Bull, um cafezinho e uma vitamina C. Deve ficar fantástico para a galera ficar, ai meu Deus do céu, eu preciso ficar ligado. Obrigado, Elô, pela participação. É exatamente isso. Competência 4, operadores argumentativos. Deve ser uma bomba. Pois é. Eu não quero nem imaginar. Eu nunca testei isso não, viu, minha gente? Mas deve ser uma loucura mesmo. Ah, e faltou Fanta Uva para terminar de matar. Vamos lá. Terceiro mito ou verdade? Terceiro mito ou verdade? Terceiro mito ou verdade? É verdade que o Enem nunca cobrou o tema de natureza reflexiva e filosófica? Todo o tema do Enem foi de natureza político-social? É verdade? Eita! E agora? Será que o Enem nunca cobrou um tema assim, meio estranho? Um tema difícil já, Maria de Fátima? Isso é um chute, Maria de Fátima? Ou você realmente conhece? Chutou ou conhece? Estou procurando um negócio aqui, rapidinho. Chutou ou conhece? Deixa eu olhar. Já, certeza. Ah, Ri. E aí, pode me dizer qual e em que ano? Pode me dizer qual foi e em que ano foi? 2011, você acha? Foi bem antes. Foi bem antes que 2011. Bem antes mesmo. Não? Mostrar para vocês. Esse foi o primeiro tema do Enem. Primeiro tema de 1998. Você deveria escrever um texto dissertativo, portanto, não exigia texto, né? O texto dissertativo sobre o tema viver e aprender. O professor falou, foi 2011. Já eu pego aqui o tema de 2011 para ver qual foi. Deixa eu olhar aqui, tema 2011. Vou só localizar aqui. Tema de 2011. Tema de 2011. Viver em rede, os limites entre o público e o privado. Era um tema que envolvia tecnologia. 2011, os limites entre o público e o privado. Olha o tema, minha gente. Viver e aprender a partir de uma música de Gonzaguinha. Marcela conhece essa música, com certeza. Marcela conhece essa música. É viver e não terá vergonha de ser feliz. Né? Que era uma reflexão muito interessante, gente, para vocês trazerem a ideia de que a vida, preste atenção à frase que eu vou dizer agora. A vida é um espetáculo para o qual não há ensaio. A vida é um espetáculo para o qual não há ensaio. Vocês concordam com isso? Sim. Que a vida é um espetáculo para o qual não há ensaio? Com certeza. Então, será que viver e aprender é sobre conhecimento acumulado na escola? Conhecimento acumulado na escola? O viver e aprender está associado à experiência de sala de aula, à experiência do conhecimento cognitivo ou à experiência de vida? O viver e aprender. O Drummond tem uma frase que dizia: amar se aprende amando. Viver se aprende vivendo. E para trazer também uma certa lógica à nossa aula, escrever se aprende escrevendo. Amar se aprende amando. Viver se aprende vivendo. E escrever se aprende escrevendo. E aqui é interessante, tem algo que eu quero que vocês entendam. São as 4 ordens de relevância dos temas do Enem. Não é? Geralmente, qual é a importância, como os temas são cobrados, que perfil eles seguem? Mostrar aqui para vocês. Isso aqui está no manual de redação de vocês.
A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Já vimos que texto em prosa é um texto estruturado em parágrafo. O tipo dissertativo argumentativo, já vimos que o tipo dissertativo argumentativo é caracterizado pelo nível de conhecimento e pelo nível de convencimento, portanto, ponto de vista. Sobre um tema, aí, ó, de ordem, olha aí as relevâncias. Social, científico, cultural ou político. Repetindo, deixa eu adiantar porque eu fiz um slide sobre isso. O tema de relevância social, de relevância cultural, de relevância política e de relevância científica. Beleza? O perfil de redação. Ah, peraí, Elielce fala do tema de 2010. O tema de 2010 foi sobre o trabalho. O trabalho na construção da dignidade humana. Agora o trabalho ele não é um fenômeno social ou um fenômeno filosófico em si. O trabalho está associado à experiência social e também cultural, mas especialmente por envolver dignidade, sim. Todo trabalho é digno? Todo trabalho é digno? Sim ou não, meus queridos? Todo trabalho é digno? Sim. Todo trabalho é digno? E é. Então, bora traficar. As atividades criminosas são trabalhos, são dignos? Não. Todos os lugares, todos os ambientes de trabalho possibilitam segurança no trabalho? Remuneração justa? Sim ou não? Não. Não. Então, o trabalho na construção da dignidade humana, um trabalho, ele precisa, toda atividade de trabalho, seja ela qual for, ela precisa ter como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, salário justo, reconhecimento profissional, a atenção à saúde, a qualidade de vida, a integração da família, relações interpessoais, políticas públicas de prevenção de acidente, políticas públicas que envolvem, por exemplo, a previdência social, a aposentadoria, não é? O trabalho, não sei se vocês sabem disso, a origem, vocês sabem a origem da palavra trabalho? Tripalium. Alguém já ouviu falar? Instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura. Trabalhar é bom, meus queridos? Eita, Marcela deve estar me ouvindo agora. Trabalhar é bom? Ah, trabalhar é bom. Ah, como trabalhar é bom. Agora, bom mesmo é não fazer nada. Mas a gente não pode ficar sem fazer nada. Então, a gente trabalha para depois ficar sem fazer nada. Aí a gente vive numa sociedade que o trabalhador brasileiro trabalha de segunda a sábado até meio-dia ou 2 da tarde, e se for funcionário de shopping, tá ferrado, vai trabalhar direto, salvo engano, com escala a cada 15 dias, para descansar o mísero domingo, e quando é no domingo já não descansa mais, é faxina pendente, é organizar material, é limpar isso, limpar aquilo, é cuidar disso, cuidar daquilo. O trabalhador, especialmente na sociedade brasileira, ele vem se exaurindo, bastante cansado, né? As jornadas de trabalho cansativas, o deslocamento para o trabalho. O trabalhador brasileiro, em um ano, gente, duvido vocês acertarem. Quanto tempo um trabalhador brasileiro gasta só se deslocando para o trabalho em um ano? Em um ano. Em um ano. Mais de 300 horas? Eita, eu não sei fazer essa conta, não. Deixa eu ver. Mais de 300 horas. Acabei de fazer. Caramba, eu não sei fazer isso, não. 30 dias. Acreditam? Se deslocando para o trabalho, indo e vindo, o trabalhador brasileiro perde um mês do ano. Eu não sei, 30 dias vezes 24. Dá quanto? 720. Olha que absurdo.
Imaginem o que seria isso em sono, o que seria isso em produtividade, o que seria isso em lazer. E aí, para fechar, para eu não tergiversar tanto, países desenvolvidos estão desenvolvendo reformas trabalhistas que reduzem de 8 horas para 6 horas de trabalho. Ou seja, um terço do dia se dedicando ao trabalho, o outro ao lazer, o outro à família e a outras atividades. Somos seres para o trabalho? Somos. Nascemos só para trabalhar? Não. Por isso a dignidade da pessoa humana tem que estar no centro da discussão. Lazer é um direito, estar em comunidade, em família é um direito, se profissionalizar é um direito, seguridade social é um direito. Ok. Eu vejo muito empresário aí, inclusive aqui na região, dizendo que todo trabalho é digno. É curioso que é comum ao empresariado brasileiro, não todos, não vou generalizar, mas é muito comum a alguns empresários brasileiros a sonegação e o não pagamento de direitos trabalhistas. Se o trabalho é algo essencial, e de fato cuidar do trabalhador é essencial. E aqui, só para dar uma cutucada, muita gente que diz que todo trabalho é essencial, mas esses são os mesmos que não permitem, por exemplo, atividades voltadas ao sexo. Aqui no Brasil há muito tabu e muita questão moral envolvendo a atividade, o mercado do sexo. Por exemplo, em Amsterdã, nunca fui, nunca fui, vocês têm as prostitutas, inclusive, com cabines, não é? E elas são agentes agentes vinculadas ao Ministério da Saúde de lá. Não tem Ministério da Saúde, mas eu estou trazendo a equivalência. E auxiliam também no combate e prevenção de DSTs. Nós, na sociedade brasileira, a gente fala de determinados trabalhos, mas outros trabalhos são considerados imorais para nós, embora eles são reconhecidos como profissões. Só que há uma discussão moral em torno disso. Então, cuidado com o discurso falacioso de que todo trabalho é essencial. Se todo trabalho é essencial, todo trabalhador é essencial. Se todo trabalhador é essencial, os direitos trabalhistas merecem ser protegidos e amparados. Né? Mas o trabalhador brasileiro se encontra bastante debilitado, com seus direitos reduzidos. No meu caso, como servidor público, congelamento do salário por aproximadamente 20 anos. Obrigado, Michel Temer. Obrigado, Michel Temer. Vamos lá. Quarto mito ou verdade. É verdade que o texto dissertativo argumentativo no Enem deve ser composto sempre por 4 parágrafos? Eu acho que sempre não, mas é a estrutura mais comum. Ô, Juan, você respondeu de maneira segura. Olha, não é sempre, não é nunca, mas é a estrutura mais comum, considerando apenas 30 linhas, e temos que tomar cuidado para não criarmos um super parágrafo, que seria o segundo parágrafo, considerando se você optar por 3 parágrafos. Então, a estrutura mais comum é a estrutura em 4 parágrafos. Em um parágrafo, a introdução. Em 2 parágrafos centrais, a argumentatividade equilibrada com argumento 1, argumento 2, ponto 1, ponto 2, e a conclusão. E essa é a estrutura básica. Mas, o que o Enem não permite e penaliza com 80 pontos é um texto em monobloco. Vocês sabem o que é um texto em monobloco? Vou fazer a música do Tubarão. Um só parágrafo. Um texto em monobloco, Elo acertou em cheio, é um texto em apenas um parágrafo. O aluno não recua a margem, faz um bloco inteiro. Elo, para você, texto em monobloco é penalizado em que competência um texto em monobloco? Primeira. Texto em monobloco é penalizado na primeira competência? Isso é uma certeza?
Não. Não? Deixa eu mostrar para vocês um negócio que eu gostaria muito que vocês baixassem aí no computador de vocês. É o material dos corretores que foi lançado, né? O Enem lançou em 2019, o Weintraub, né? Em 2019. Cadê o de É a 2019? competência 2. Ó, abri aqui para vocês. Texto em monobloco. Cadê a grade específica? Grade específica, grade de correção simplificada. Só um instante. Olha aqui, ó. Leiam, por favor, onde está o monobloco. Nível 2, competência 4. Textos em forma de monobloco não devem ultrapassar o nível 2. Imagina que você tem um texto lindo, que fechou competência 2, você vinha maravilhoso, mas se seu texto está em monobloco, na competência 4, você é penalizado, e é uma penalidade alta. Quanto, professor? A penalidade? Ó, para você ficar no nível 2, quanto vale cada competência? 200. Cada competência vale 200. Quantos níveis tem cada competência? 4. 5. 5. Quanto é 200 por 5? 40. Então, quanto é o nível 2? É só você fazer assim, o nível 2, 2 vezes 40. Quanto é o nível 2? 80. 80. E quanto vale a competência 4? 200. Então, se você pegar 200 menos 80, de quanto foi a penalização? 120. Pouco ou muito? Muito. É um absurdo. Ave Maria, professor, jamais eu vou escrever um texto em monobloco. Espero que não. Tá bom? Então, aqui para fechar esse item 4. Quantas partes existem no texto dissertativo argumentativo? Parte, são 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que o tipo dissertativo argumentativo exige. Essa estrutura elementar. Agora, se você escreve em 3, 4 ou 5 parágrafos, isso não há uma regra específica. O que o Juan disse com muita assertividade é que o mais habitual, o mais comum, o mais recorrente são textos em 4 parágrafos. Já vi também textos em 5, tá bom? Nunca vi texto 1000 em 3, eu nunca vi, tá? Mas em 4 e em 5, sim. Os mais comuns são 4 parágrafos. Dúvida? Marcela, tem dúvida? Marcela não tem dúvida. Não, ok. Não, beleza, Marcela. É verdade que é terminantemente proibido o uso da primeira pessoa em um texto dissertativo argumentativo? Sim. Sim. Tá. Você sabe quais são e quantas são as pessoas do discurso em língua portuguesa? A primeira pessoa do singular, no caso, que é proibido. Opa! Mas a primeira pessoa do plural pode? Não. Pode. Pode. Não podemos usar a primeira pessoa do singular, mas a primeira plural pode, desde que, qual é a condição? Desde que não comprometa a característica do texto dissertativo argumentativo. Que característica da linguagem é essa? Impessoalidade. Ué, e como é que eu posso usar a primeira pessoa do plural e ainda assim ser impessoal? Quando a primeira pessoa do plural se referir de modo indeterminado a uma coletividade. Nossa sociedade, nosso tempo, nossas atitudes ante a pandemia. Isso é de maneira genérica, de maneira indeterminada, de maneira não individualizada. Agora, jamais
use a primeira pessoa do singular em um texto dissertativo argumentativo. Só há uma exceção, quem é capaz de descobrir a única exceção para finalizarmos a aula de agora. Só há uma única exceção. O preferencial, Érica, é escrito na terceira pessoa porque você garante a impessoalidade. Sabe-se, entende-se. Isso, Érica, preferencialmente. Mas a primeira do plural pode ser usada assim. Lembra que eu estou numa aula de mitos e verdades, né? Gente, só há uma exceção em que é possível que no texto de vocês apareça a primeira pessoa do singular. Qual é ela? Cansaram, mas Marcelo, o povo cansou. Não? Quando a primeira pessoa for parte de uma citação direta. Entenderam? Quando Não. for dentro de uma citação direta. Entendi, não, professor. Dá um exemplo. Um exemplo de uma citação em que use-se a primeira pessoa. Aprendi. Pronto, deixa eu lhe dar um exemplo. Gabriel Garcia Marques. Aprendi que um homem só deve olhar para o outro homem de cima para baixo se for para ajudá-lo a levantar-se. Aprendi a primeira pessoa do singular. Mas, nesse caso, como faz parte de uma citação, é aceito. Porque não é você primeira pessoa. É uma citação em primeira pessoa. No caso, só pode ser em citações? Claro que sim. A gente acabou de discutir que a primeira pessoa singular não pode ser usada. A única exceção é se ela for dentro de uma citação. Como é, Marcela? Não é possível, exceto no caso de uma citação. Nem arrisque. É um risco alto. É tipo assim, tem coisa que não combina. Peixe, sei lá, peixe com queijo. Do que eu conheço de culinária, tentar combinar peixe com queijo vai dar um trabalho danado. Agora, peixe com leite de coco, peixe com legumes. Marcela, dá tempo mais um e encerra ou tem aula logo depois? Só tem a Luciana hoje, professor. Só tem a minha hoje? Dá tempo mais um, Marcela? Beleza, beleza. É verdade que se eu der um título ao meu texto, ele será avaliado em alguma competência da redação? E aí, minha gente? O Enem Não. exige título? Não. O Enem não exige título. O Enem criou um espaço para o título na redação, na folha? Não. Não. Se você der um título, ele vai ser avaliado em alguma competência? Não. Sério? Não é obrigado a dar título. Aí você vai lá e dá um título e escreve uma palavra errada. Será que você vai ser penalizado na competência 1? Mas o Vai. título fazer Ué, mais parte. ou menos? Sim ou não? Pode falar, É Letícia. mentira ou verdade? É verdade. Só um cara se der eu- errado no título, professor, já é penalizado no texto. Tá, então vocês estão me dizendo que se eu dou o título a um texto, esse título vai ser avaliado nas competências. Não, mas ele vê o erro no título, ele já vai identificar que você tem como é que se diz? Tem uma grande falha, né, na escrita, na ortografia. Tá. Ele que você diz é o corretor. Sim. Ok. Beleza, então. Vamos lá, então. Então, a maioria acha que o título, uma vez que você dá o título, ele é avaliado. Se ele, Sim, ele é parte de um texto, então vai ser avaliado. É isso que vocês acham? A maioria? Estou vendo aqui. Isso aí é um mito. Na realidade, o título não é avaliado em nenhuma competência. Ok? O título não é avaliado em nenhuma competência. Ninguém olha, os corretores não olham para o título. Nem a título de tangenciamento ou fuga. O título não é avaliado.
Dicasinha bem básica. Não dê título. Não percam a linha dando título. Os corretores do Enem não vão se dedicar ao seu título. Ok? Nem norma padrão, nada. Não dê título. O Enem não cobra título. Não dê título. Vocês sabem o que é um título e para que serve? O título é uma síntese sugestiva acerca do tema. É uma boa ideia, claro. É um pré-anúncio, um assunto, não é? É um pré-assunto. O título, geralmente, ele é provocativo, ele materializa em si algo interessante e relevante à temática, não pode ser abstrato, ele tem que, em alguma medida, trazer para quem lê algo que materialize ponto de vista. Considerando que o Enem não cobra, não usem. Agora eu vou só dar um exemplo de um título que, na minha opinião, foi muito válido. Era uma redação que o tema era... futebol brasileiro, não, Copa do Mundo de 2014, uma paixão nacional ou um grande negócio? Vou repetir. Copa do Mundo de 2014, uma paixão nacional ou um grande negócio? Título do estudante. Futebol brasileiro, 2 pontos. O velho, pão e circo. Vou repetir. Futebol brasileiro, 2 pontos. O velho, pão e circo. Vocês seriam capazes de, ao lerem esse título, já identificarem qual é o ponto de vista do estudante antes mesmo de ler o texto? Sim, sim. Então, o título dado pelo estudante era uma síntese, ou seja, curto, sugestiva, que sugeria o que haveria de vir com o texto seguinte. Tá bom? Mas, assim, para encerrar, não deem título, porque os corretores não se preocupam com o título, não se atêm ao título, nem para a norma padrão. O título não é objeto de análise de nenhuma competência. Ah, eu gosto de dar título. Se você é daqueles que sempre sobram 1, 2 linhas, eu não vejo problema. Se você é daqueles estudantes que lutam para ter linha, não é? Não utilize. Comece logo na linha 1 com a introdução. Queridos e queridas, obrigado pela companhia. Marcela, a gente se vê na quinta, com eles mais uma vez? É na quinta? Acredito que sim. Não gosto de redação do SSA. Ah, sim, dá título, sim. Marcela está verificando, mas eu acredito que é isso, Marcela. É na quinta-feira, no mesmo horário, tá bom? Gente, aceito sugestões. Vocês podem encaminhar o Sagres ou a mim no direct do Instagram, Prof. Vlader Nobre, tá bom? Se vocês querem que eu acrescente algum elemento a mais na aula seguinte, né, trazendo essas questões básicas, estruturais, para nivelar e para fazer vocês conhecerem melhor, especialmente os elementos centrais da redação. Marcela está dizendo, não saia. Ah, é Jaque. Ah, muito obrigado, Juliana. Ah, beleza. Agora, Érica, se você pesquisar aí, assim, Érica, pesquisa aí, se você tiver no computador. INEP disponibiliza material, aí você vai entrar basta isso. Você vai entrar no site do INEP, que tem lá todos os módulos. Aí vocês baixam as situações de nota 0, o módulo 1, competência 1, o módulo 2, 3, 4, 5. Baixem 6 módulos. Ah, obrigado, Maiara. Pessoal, bom dia. Só queria lembrar que amanhã continua a nossa programação.
Eu tô aqui nas duas contas, de Marcela e do Sagres. Aí toda hora eu falo, Marcela. Ei, deixa eu falar pra vocês. Amanhã, 8 horas, física. Sejam pontuais, gente, pra não perder o embalo. Tá sendo muito legal a participação de vocês. Eu tô adorando aqui todo mundo participando no chat. Quem tá caladinho aí, pode falar, gente. Não pode ter medo de falar, não, de dizer o que pensa. É importante essa participação de vocês. E quem não se inscreveu ainda, tem o link, viu? É só pedir no WhatsApp, que tem uns alunos convidados aqui. E é isso. Tchau, tchau. Vlada, já terminou? Terminei sim. Pronto. A gente vai colocar essa aula na plataforma também, viu? Na pastinha de redação. Tchau, tchau.